Embora a primeira leitura de hoje, pela ordem, sequência natural da missa, tenha sido lido primeiro, né? Dos Atos dos Apóstolos e só depois do Evangelho, a sequência cronológica dos fatos ela é inversa, né? O que aconteceu no Evangelho de hoje aconteceu primeiro do que aquilo que está narrado no livro dos Atos dos Apóstolos na primeira leitura de hoje. Esse detalhe é importante para a gente compreender um pouquinho a minha proposta de reflexão para o dia de hoje. Por isso eu vou começar pelo Evangelho. Em dado momento, Pedro disse: eu vou pescar. Justamente naquele lugar, beira do lago de Tiberíades, onde Jesus, no início da vida pública dele, chamou os 4 primeiros discípulos, os discípulos pescadores: Pedro, Simão, Pedro e o irmão André, e os filhos de Zebedeu, Tiago e João. Ali começa a história dos discípulos, dos apóstolos, seguidores de Jesus, com a vocação dos 4 primeiros discípulos pescadores. E é interessante como se dá o chamado vocacional desses 4. Jesus chega perto deles e diz assim: deixai as vossas redes, e eu farei de vós pescadores de homens e de almas. O que significa dizer que Jesus mudava radicalmente o ofício deles. Não mais trabalhar com redes, mas com a palavra, e não mais pescar peixes, mas pescar almas, pescar corações. Quando Jesus morre, ele pede aos discípulos que permaneçam reunidos e aguardem, e que eles aguardassem a ressurreição. Quando Pedro diz: eu vou pescar, de alguma forma Pedro está dizendo que ele, desobedecendo ao chamado de Deus da vida dele, e também desobedecendo à orientação dada por Jesus de que eles permanecessem unidos e aguardassem a ressurreição, ele está dizendo que ele tinha cansado de esperar, um pouco de dúvida, de incerteza e de retomada de uma antiga vida. Tem um detalhe que escapa às vezes no texto, mas é interessante: Pedro está nu. Não sei se vocês observaram isso no texto. Quando João disse ao Senhor, Pedro foi correr, se cobrir e tal, porque ele estava nu. Eu acho que é mais do que simplesmente estar sem roupa. A imagem ali de Pedro nu é a imagem de um homem despido das suas certezas, sabe? Convicções, fé, do seguimento de Jesus. Um camarada que está... A própria atividade anterior dele está ali em crise, porque Pedro disse: vou pescar, levou consigo os filhos de Zebedeu, Tiago e João, Tomé, que já era dado a uma dúvida, né? E outros discípulos ali. Ocorre que eles lançaram as redes a noite inteira, naquele lugar onde Pedro cresceu e pescou a vida inteira. E o mar, como diz o nosso povo naquele dia, não estava para peixe, não pegaram absolutamente nada. Foi um dia absolutamente improdutivo, que da parte de Pedro era um sinal de que aquele não era mais o barco, aquela não era mais a praia dele, aquele não era mais o ofício dele. Ele tinha sido chamado para aquilo que Jesus diz, né? Para águas mais profundas. Não tinha mais o menor sentido retomar a antiga atividade, não tinha o menor sentido para Pedro. Jesus então se coloca ali entre eles, né? Jesus diz que eles devem lançar a rede. É interessante que em variantes desse texto, os discípulos chegam a questionar: nós lançamos a rede a noite inteira e não pegamos nada. Nós somos daqui, conhecemos esse lugar. Será de certa forma um tempo perdido lançar as redes?
nós conhecemos este lugar, mas em atenção à sua palavra, vamos jogar as redes. A maneira como, nesse primeiro momento, nessa primeira argumentação, se interroga Jesus é que é interessante. Jesus é tratado com um pronome de tratamento dado em sinal de respeito, Senhor. Mas é um pronome que você trata para dar aquela ideia de uma deferência, um respeito, como a gente diz, seu fulano, dona fulana, né? Então eles dizem, Senhor, em atenção à tua palavra, vamos lançar as redes e tal. E aí lançaram as redes vieram cheias, uma quantidade tamanha de peixes que quase rompiam as redes. E aí João, o discípulo amado, percebeu, é o Senhor. E aí a saudação muda. Diz o texto, né, que não esse texto, mas uma variante desse texto, que quando Pedro observa do que se trata, Pedro muda a palavrinha, não usa em grego mais aquela ideia da palavra de deferência, seu fulano e tal, mas ele usa a expressão Kyriosmu, que significa meu Senhor e meu Deus, semelhante a Tomé, na dúvida, meu Senhor e meu Deus. Há uma mudança ali em Pedro, né? Ele reconhece que está diante do Senhor ressuscitado, reconhece que entregou o coração à dúvida, reconhece que não era para ele estar ali, reconhece que aquele foi um gesto de quem andou para trás e não de quem obedeceu e foi adiante, mas ao mesmo tempo reconhece que é o Senhor ressuscitado e crê. Essa experiência não é a única experiência de Pedro com o ressuscitado, mas talvez essa seja a experiência mais profunda de Pedro com o ressuscitado, porque ela se deu onde tudo tinha começado para Pedro, na beira do lago Tiberíades, quer dizer, o lugar onde ele foi chamado, ele foi de novo chamado, na primeira vez pelo Jesus de Nazaré e na segunda vez por Jesus de Nazaré ressuscitado. Então houve um primeiro chamamento na vida de Pedro e um segundo chamamento na vida de Pedro. Só aqui nós já teríamos matéria para uma conversa muito comprida acerca dos chamamentos que o Senhor faz na vida da gente. A ideia do Padre Zezinho, né? Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. E Ele passa muitas vezes pela nossa vida, porque é um pouco da nossa natureza sermos sazonais, cíclicos, altos e baixos. Momento em que a gente está pascal, cheio da luz, da confiança, da ressurreição, e outros em que a gente está um pouco ali como Pedro, vou pescar, ou como os discípulos de Emaús, vou embora para minha casa. E Jesus já foi buscar lá em Emaús essa turma que se distanciava do lugar, do ponto que ele tinha marcado para aguardar a ressurreição. Esse é o Pedro do Evangelho de hoje. Agora, olha que interessante na primeira leitura. A primeira leitura, ela é a sequência de um fato que a gente vem apresentando, eu venho nas reflexões diárias. Quem é que escuta as reflexões que a gente manda todo dia? Levanta o braço aí para eu ver. Nossa, quase ninguém. Poxa, mando para todo mundo. E é uma sequência das nossas reflexões. Como é que é essa sequência? Pedro e João estão na entrada do templo. E lá havia um homem que sempre estava ali pedindo esmola e que também era coxo, não podia caminhar. Quando Pedro e João passaram por ali, ele pediu que Pedro e João fizessem alguma coisa por ele. E aí os discípulos, né, Pedro e João, disseram para ele: ouro e prata nós não temos, ou seja, para a sua situação de mendicância, assim, a princípio, mas o que nós temos, nós te damos.
em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E esse homem ficou de pé, foi curado. E mais do que curado só da limitação física, tem uma cura profunda que acontece aí. Nem todo coxo de Jerusalém vivia esmolando na porta do templo, mas aquele homem, além de coxo, esmolava na porta do templo. O que isso significa? Obrigado. Significa que ele tinha 2 probleminhas. Faltava para ele um pouco aquele sentido para a vida, uma direção para a vida. Talvez uma experiência do Senhor ressuscitado que fosse suficiente para ele entender que precisava ficar de pé e ir em frente. O texto diz então que essa cura também ocorre. Por quê? Porque este homem passa a acompanhar Pedro e João. Então, quando Pedro e João anunciavam o querigma, eles tinham um exemplo ali claro, concreto. Todo mundo conhecia aquele homem e conhecia a limitação física dele e conhecia a limitação psicoemocional dele. De modo que, contra o testemunho, o fato daquela cura, daquele milagre, não havia o que dizer. Algo muito semelhante aconteceu com Jesus. Lembra quando Lázaro passou a andar com Jesus? E Lázaro era aquele que Jesus tinha ressuscitado. O que dizer de um homem que foi sepultado e que depois foi ressuscitado? Como questionar isso? Então Pedro e João foram chamados pelos sumos sacerdotes, os chefes do povo, muito parecido com o que aconteceu com Jesus, e perguntaram: o que vocês estão dizendo ao povo, o que vocês estão fazendo? E por fim até prenderam os 2, uma noite toda, ficaram presos. A resposta dos 2 foi uma resposta muito firme. Primeiro Pedro falou: você está me prendendo por ter feito bem a esse homem, muito semelhante ao argumento de Jesus, que quando foi preso, Jesus diz assim: olha, eu estive com vocês, andei no meio de vocês, por qual das muitas obras que eu realizei que vocês estão me prendendo? Algo muito semelhante, Pedro e João dizem-lhe: olha, vocês estão nos prendendo por ter feito bem a este homem? Por ter devolvido a ele sentido para estar de pé, razão para viver, capacidade física de estar de pé, em nome de Jesus? Isso foi realizado na vida deles. E aí eles disseram: não é por isso não, nós estamos te prendendo, ou prendendo vocês, porque vocês estão anunciando que Jesus ressuscitou. Nós vimos nos primeiros dias desta semana que os sumos sacerdotes, os mestres da lei, já tinham tomado uma providência para que a ressurreição de Jesus não fosse propagada, desinformando, espalhando uma fake news. Qual foi a fake news que eles espalharam? Que os cristãos tinham roubado o corpo de Jesus. Inclusive subornaram 2 dos soldados para que eles dissessem: não, foi isso mesmo que aconteceu, e espalhassem a notícia de que Jesus não estava lá no túmulo e o túmulo estava aberto, porque os cristãos tinham roubado o corpo de Jesus, colocando então uma enorme interrogação em torno da ressurreição de Jesus. Eles tinham tomado essa providência, mas não foi suficiente. O povo entendeu, se aproximou, começava a experimentar pela força da pregação do querigma, do primeiro anúncio de Pedro e João e da cura daquele homem, que de fato o Senhor tinha ressuscitado e que a gente também pode ressuscitar com ele. Eu acho que chama atenção a firmeza com que Pedro se coloca diante dos sacerdotes, mestres da lei, quem tem o poder de prendê-lo, como de fato ele foi preso,
depois eles levaram uma surra, e depois da prisão e da surra, disseram assim a Pedro: olha, nós vamos libertar vocês, mas por favor, não falem mais de Jesus ressuscitado. E aí a resposta de Pedro e João foi: olha, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos da parte do Senhor ressuscitado. Interessante, um Pedro que em tão pouco tempo, você não estava com ele? Não, eu não, lembram? Mas você não era um daqueles lá do grupo dele? Lembra das negações de Pedro? No final das contas, se mostrou um homem tão covarde. Em tão pouco tempo, nós estamos diante de um homem intrépido, firme na fé, que se colocou ali diante de juízes, das autoridades, mesmo depois de preso, mesmo depois de surrado, falando e anunciando Jesus ressuscitado. A experiência da ressurreição e a experiência do Espírito Santo, certamente, ali, explicam essa diferença em Pedro. Celebrar a Páscoa é perceber também em nós esse movimento, homem velho, homem novo, pecado, graça, vida velha, vida nova, hábitos de pecado, hábitos de salvação. Perceber essa Páscoa, essa passagem em nós, não só do ponto de vista do celebrar, do saber na cabeça, mas do experimentar na vida as mudanças, as transformações, um processo profundo em nós de cura, restauração, mudança, de modelagem daquilo que nós somos num formato tão mais parecido com o de Cristo. Conformai-vos, é o que diz Paulo, tomar as formas de Cristo. Celebrar a Páscoa, portanto, é celebrar nessa transição também um processo de conversão a Jesus, conversão ao nosso Deus, dos hábitos, dos costumes, do estilo de vida, a um estilo de vida ressuscitado. Desejo a todos os irmãos que nos acompanham de casa e os que acompanham daqui presente, que essa Páscoa seja uma Páscoa de configuração, de conformação da nossa vida, das nossas escolhas, do nosso estilo de vida a exatamente o estilo de vida, a forma de ser do Senhor ressuscitado. Uma Páscoa abençoada para todos.